Estamos esperando o Dr. Maia, Dr. Herberto Edson Maia, psiquiatra, psicanalista, que sempre que está disponível, ele está com a gente aqui no sábado, nos brindando com a sua informação, com o seu conhecimento, né, com a sua experiência. E isso é fundamental para nós aqui, né? Então vamos fazer contato agora pelo nosso Messenger, aqui pela Manaua, a voz da resistência. Bom dia, Dr. Maia. Sempre resistente, Beatriz? Não, mas insistente. Às vezes eu estou no fiapinho ali, mas estou mantendo a pose, né? Mas é verdade, né? Melhor a gente tem que se manter até o dia que tu não quer mais, né? Tem que ir até o limite. Enquanto se está vivo, se mantém a resistência. Exatamente. Essa é uma característica humana, né? Sim, a gente nasce para, vamos dizer assim, enfrentar uma existência que já no nascimento começa desafios, né? Uhum. Então eu vou ganhando poder, aprendendo com a experiência, enfrentando as resistências e crescendo, né? E vendo o que vai dar ou como poderei me situar num mundo complexo como é o nosso, né? Isso de alguma maneira confere, talvez, eu não vou aqui querer falar isso de um modo pessoal, mas as gerações passadas, nas quais eu me incluo, bem passada, né? As gerações passadas, elas tinham um quê a mais, talvez pela educação, pela formação, meio ambiente, sei lá. A gente era um pouquinho mais, tipo assim, há uma aceitação da frustração e por causa disso a gente consegue até superar e continuar na insistência, continuar fazendo apesar muitas vezes da frustração. Ah, não era para ser assim, podia ser diferente, né? Mas a gente vai tendo, porque hoje em dia, eu estava lendo uma matéria sobre a geração Z, que eles estão entrando por uma porta e saindo pela outra, porque se o patrão, se o empregador, se o contratante disser qualquer coisa que eles não concordam, eles vão embora. Eles não aceitam sequer um diálogo. É que aí entra uma coisa assim que a gente está sabendo que o nosso mundo hoje, com as condições de oportunidades, de divergência de pensamento, de aberturas de possibilidades amplas, há agora, por exemplo, eu estava pensando, vendo esse terremoto em Mianmar. Se nós tivéssemos há 300 anos atrás o mesmo terremoto, para nós aqui ficar sabendo desse terremoto levaria talvez anos. E os auxílios e as possibilidades do mundo inteiro ir na direção de Mianmar, apoiá-lo, criar condições de sobrevivência, de salvar pessoas, isso era extremamente difícil e raro. Uhum. Uma pessoa para vir da Europa para cá levaria um mês de barco. Então, tu vê que à medida que eu não tenho oportunidades e possibilidades amplificadas, a minha frustração fica restrita àquele lugar sem opção nenhuma. Estou preso numa condição tipo quatro paredes. Agora, no momento que as quatro paredes começam a se expandir e as oportunidades e as maneiras de pensar e todas as possibilidades, a comunicação, o crescimento da civilização no sentido tecnológico abre novidades, cria-se uma crise pessoal e social muito ampla, inclusive que aparece quase entre meio de gerações. Então, as gerações que seriam 20 anos para ver mudanças ou coisas assim, hoje nós temos noção de que, então, nós temos que dizer que as mudanças são de 5 em 5 anos, ou até em menos, pelas aberturas que existem. Então, é chocante, já que nós vivemos 80 anos, 90, eu não consigo entender as modificações, então eu vejo uma geração Z, por exemplo, que não tem nada a ver com a minha. E eu tenho grandes dificuldades. Eu não vi
essa minissérie Adolescência aí, que está chamando uma atenção enorme, até vou ver para colocar em dia o que eu penso e acho, mas todas essas coisas nos dão uma condição assim de, como tu disse, entre por uma porta e sai pela outra. Se as coisas não me agradarem, porque a minha informação é tão grande de todas as áreas e zonas, que eu posso selecionar rapidamente o que antes levaria anos. Então, é absolutamente difícil hoje eu me situar num mundo em mutação constante e estranheza constante. Hipoteticamente, seria uma definição assim para a gente discutir. Né? Esse situar dentro de toda essa visão bem atualizada e permanente muda completamente a tua perspectiva, né? Diante do que está acontecendo. Porque tu para de usar só a tua lente de observação e passa a ver de outros lados, né? Por outros lados. Tu é invadido por 1000 opções novas que surgem a cada momento e explicações que uma não tem nada a ver com a outra, mas ao mesmo tempo se chocam, geram novas hipóteses, como se eu tivesse assim lidando com uma complexidade constante que vai se aproximando de mim o tempo todo. Então eu vou ficando, ou a minha curiosidade me abre campos de conhecimento onde eu quero saber mais, eu quero ler mais, eu quero me informar mais, para não ter ideias muito fechadas em relação a determinadas coisas que antes, para mim, eram fechadas. E agora parece que estão se abrindo de um jeito que me deixa chocado. E eu fico inquieto, ansioso e até mal. O nível de ansiedade hoje no mundo é incrível, né? Depressão, angústia. Por quê? Porque tudo fica assim, absolutamente diferente, novo, quase da noite para o dia, em certas circunstâncias. Uhum. Até aquela história, né, doutor Maia? No meu tempo, e se isso acontecesse, eu faria tal coisa. Só que não é no teu tempo, né? Não é no teu tempo. A coisa mudou muito. Olha bem, agora tu disse uma coisa que eu acho muito importante. No meu tempo eu agiria assim e me sentiria bem. Uhum. E a minha ação no meu tempo hoje não vale uma pataca furada. Não vale nem uma pataca furada. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, eu não sei se quem é que está assim, mais perplexo. Bom, eu me considero uma pessoa, Beatriz Fagundes, perplexa da Silva, tá? Porque eu fico assistindo, lendo, ouvindo, vendo o desenrolar dessa civilização nesse momento, e hoje, através da internet, tu tem a chance de ver o que acontece em Mianmar, no Japão, na Coreia, na Rússia, na China, na Conchinchina, a hora que tu quiser. Como o senhor falou, né? Uma coisa que levaria 2 meses, até 1 ano para chegar ao meu conhecimento, hoje eu posso acompanhar em tempo real. E isso é inacreditável. Eu acho que a gente não tem bem dimensão disso ainda. Não. Então, os padrões que eu tenho são ameaçados o tempo todo porque são padrões organizados numa educação que eu tive lá na minha adolescência, mas agora já passaram 50, 60 anos e eu venho acompanhando esses padrões. E hoje eu vejo que esses padrões simplesmente são, assim, coisas velhas, vetustas, que eu me dou conta e começo a ficar curioso para mudar e ver o que restou disso que eu era capaz de entender para novos entendimentos, ou eu fico tão perplexo que eu começo a ficar ansioso, nervoso, irritado, agressivo e buscando posições de crenças mais categóricas onde eu não consigo mudar porque eu não fui acostumado com mudanças desse tipo. Então as pessoas começam a ficar contrariadas, irritadas, agressivas, violentas até, e outras se intimidando, ficando mais para dentro, perdendo o contato com esses eventos novos e ficando assim num mundo pessoal onde eu fecho as informações no sentido de não me agredir. Então tudo muda, né? Sim, aí
Tu fica tipo um caramujo, cria uma casca para não ser atingido por algo que tu desconhece. Só que tu continua no meio daquilo ali, tu continua e os reflexos vão acontecer na tua vida, nos teus hábitos, no teu dia a dia. É meio estranho tudo isso, né? Não, Mas até me lembrei, assim, pessoas mais velhas, assim, que estão com dificuldade de relacionamento, de mudanças, de coisas, quando se fala em, olha, mas tu tem que entender que isso é diferente, coisa. Não, 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 me fala nisso que eu não suporto, não quero, o meu jeito é esse. Quer dizer, se cria uma barreira interna enorme para qualquer tipo de mudança que, na realidade, é uma proteção pessoal para não criar climas de ansiedade, de angústia pessoal, porque ou eu mudo ou fujo da mudança, me protegendo. Isso é muito comum hoje em dia. Então as pessoas começam a fugir de contatos mais abertos, de informações mais abertas, de contato com esse mundo mutante que há aí, e há uma perplexidade enorme, né? Que cada vez fica mais difícil de entender. Até me lembrei daquilo que a gente já falou, que uma mãe desconfiava que o filho fumava maconha e foi perguntar para a professora se ela poderia abrir a mochila para ver isso, se era a suspeita era verdadeira. E a professora deveria dizer se sim ou não. Aí a pessoa que estava falando a informação disse, pô, se fosse no meu tempo, a minha mãe pegava a minha mochila, desmanchava toda, ia procurar maconha, e se eu reclamasse, talvez até apanhasse. Agora eu não posso ir contra a posição pessoal do meu filho, porque eu invadiria a intimidade dele. Quer dizer, uma diferença de educação absolutamente nova, né? E que eu, então, só suspeito, mas não posso agir. E como é que eu faço? agora, tipo assim, ó, eu conheço famílias onde os filhos não têm essa privacidade e eles foram criados desde bebezinhos com essa condição. E eles nem reclamam. O pai, a mãe, ou a pessoa que quiser assistir, ver o que eles estão lendo, o que eles estão vivenciando na internet, pode simplesmente sentar na frente do computador ali, entrar no histórico e ver, sem problema nenhum. Pode olhar na gaveta, pode olhar na pasta, pode olhar na mochila, pode olhar porque a criança tem esse. Mas isso é uma questão de educação, né? De formação. Tu não pode, Sim. por exemplo, se tu é uma pessoa extremamente. Deixa assim, meu filho, eu confio no meu filho. Ah, mas eu vou respeitar a privacidade dele e tal. Daí um dia ele com 16 anos, e aí tu começa a abrir porta, abrir janela, abrir gaveta, abrir mochila. Aí tu vai causar um estrago enorme, né? Até uma briga monumental. Isso é paulatino, é a criança se habituar a isso como uma coisa normal, dentro de uma normalidade. O que, de repente, justamente pelo excesso dos antigamente, aonde o senhor, nós aqui, nós não tínhamos privacidade nenhuma na nossa época. Quando nós éramos crianças e adolescentes, não existia privacidade nenhuma. Aí começou a entrar na pauta a ideia da privacidade, até chegarmos ao absurdo de uma mãe ir até uma escola perguntar para a professora se ela pode abrir e olhar na mochila do filho. Né? Sim, Quer dizer, nós somos dos. Nós não temos meio termo, né? Não, mas tu vê que aí então as explicações ficam mais complexas. Como é que a criança ou o adolescente hoje tem mais privacidade? Porque ele tem uma linha de comunicação externa à família ampliada incrivelmente pela internet e a possibilidade dele ter ideias novas e capacidades de até ser um influenciador com pouca idade. Porque essa quantidade de informação que o permeio nesse momento vão dando uma individualidade e uma possibilidade que passa daqui a pouco a ser superior aos pais. Então, o choque de gerações ou o choque dessas culturas que a gente sabe que antes não havia privacidade, e a única privacidade
que existia era da família e que meu filho, o único medo que eu tinha é que ele fosse assaltado na rua ou tivesse algum problema invasivo externo. Hoje, o problema invasivo é interno ligado ao celular e à internet. Isso. Então, se cria uma identidade na pessoa à medida que ela tem esse acesso, que eu posso começar a contestar todo tipo de educação, meu pai e minha mãe como arcaicos, inconsequentes, que não aprenderam as coisas e tudo mais, e começa um choque incrível de geração e de educação que eu como pai e mãe, começo a ficar perplexo e não entendo. Daí porque essa minissérie adolescente está impactando tanto todo mundo, né? Porque parece que são coisas desse tipo que começam a acontecer e que os pais ficam distantes da evolução informativa que os filhos têm acesso. Da segunda-feira, eu e o Dr. Rogério da Paz, a gente conversou sobre a série Adolescência. Ainda, claro, né, sem grandes assim, definições, porque ainda ela tá sendo vista, ela está sendo digerida agora, né? Então, mas é aquilo, quer dizer, se antigamente nossos pais, e nós, enquanto pais, tínhamos uma preocupação da porta para fora, quem é que estava com o nosso filho, onde é que ele ia, que caminhos ele perseguia, em que casas ele entrava, em que bares ele permanecia. Nós tínhamos a nossa geografia era da porta para fora, o nosso medo. Hoje, o filho tem dentro de casa, o pai passa, ele está quietinho ali na frente da tela do computador, do celular, ele está totalmente silencioso, sem fazer um barulho, só que ele está circulando nos lugares mais absurdos e mais perigosos e mais violentos e mais, perturbadores que a gente possa imaginar. A mente dele está totalmente capturada lá fora. E nós olhamos para aquela figura dentro do quarto, né? Meu filho está calmo, meu filho está quieto, meu filho está seguro. E porque nós ainda não temos essa visão, que é uma visão tipo assim, o mundo que está lá fora, o mundo hoje está cheio de camadas, né? Antigamente era dentro de casa e lá fora. Hoje ele está com várias outras camadas. E uma delas é a internet, que é uma via de mão tripla, dupla, que é cheia de viadutos e tal, e que a gente não tem a menor noção, né? Sim, e tu ainda tem o acesso à inteligência artificial, que Isso. pode fazer qualquer pergunta e ela te responde, dá noções incríveis de todos os tipos de assuntos. Quer dizer, eu me municio com a minha desenvoltura dentro da comunicação celular e de computador, eu sou capaz de fazer coisas que meu pai e minha mãe nem sonham. Então, como é que eu vou ouvi-los dentro daquele mesmismo que eu estou acostumado com eles, já que essa abertura que eu tenho é fantástica e que eu posso ter 1000 experiências novas que me seduzem e que me abrem novos caminhos? Eu, às vezes, olho para eles e digo, pobre coitados, né? Eles se assustam com tudo. E eu sei de muito mais do que eles de tudo. Ora, imediatamente é isso que provavelmente essa minissérie induz, mostrando esse buraco existente entre gerações mais recentes e as mais velhas. Eu até vou ver esse fim de semana e aí proponho, assim, pelo menos na semana que vem, fazer um comentário assim mais na minha visão de como é que isso está chamando tanta atenção, né? Sim, inclusive está saindo outras informações durante essa semana que na semana passada a gente ainda não tinha. O Rogério aparentemente tinha já, que foi escrita pelo pai do menino o roteiro foi feito pelo pai do menino no filme, na série. Porque ele viveu uma situação, quer dizer, bem legal, sabe? Mas ao mesmo tempo que a gente nota é o seguinte: a gente percebe que é um tema que está sendo jogado dentro da sala da gente, através do filme, né, através da série,
que todos os pais, todas as mães, todos os educadores, todo mundo já sabe, mas que a gente ainda não está muito afim de falar. Porque tem esses temas, né? Todo mundo já sabe, todo mundo já viu, mas ninguém quer falar. Sim, porque a maioria desses temas mais complicados são meio chocantes e obrigam a mudança de percepção e aberturas novas, que tu sabe que é quase assim, né? Vamos dizer, vou usar uma metáfora. A minha casa tem uma disposição de móveis e maneiras de eu ser que eu gosto de ser. Agora, se vier alguém lá e alterar tudo, eu vou me sentir desconfortável. Isso. Embora essa pessoa diga, olha, mas assim fica melhor. Mas eu não tenho essa flexibilidade imediata de me adaptar rapidamente ao que tu diz para mim que é melhor. É sair da zona de conforto, ninguém quer. Não, não, mas para aí, o que é isso? Não, é angustiante e realmente, então, explica a tensão e a angústia e a ansiedade que permeia metade da humanidade hoje, né? Agora, tem saindo do filme, doutor Maia, eu estava comentando mais cedo, porque eu sou uma devoradora de internet. Se antes eu devorava livros, hoje eu devoro postagens. E eu acho que eu e toda a torcida do Flamengo, todo mundo faz isso, né? De um modo geral. Porque quando tu entra ali para assistir um TikTok, ou um Reels, ou uma postagem qualquer, tu entra numa, tu vai para outra, outra puxa outra, e quando tu vê, já passou 2 horas. E a gente literalmente foi capturada. A gente está completamente disponível ali, né? Meio que hipnotizado até. E é interessante que o que eu percebo às vezes em mim, na minha caminhada, na minha pescaria, é que eu sou seduzida pelas coisas mais bizarras possíveis. Por exemplo, como perder a pochete, emagrecer 7 quilos em 2 dias. Como usar uma misturinha ali, uma mistureba caseira e perder todas as rugas. Como usar alguma coisa tipo que tu tem lá na cozinha, tá ali na tua cozinha normalmente, e aí tu acaba com teus cabelos brancos, tu entende? É um mundo de magia, de instantaneidade, de soluções às nossas coisas que mais nos perturbam, né? É a nossa saúde, engordar, envelhecer, e o tempo que passa, não sei o quê. E aquilo ali vai nos mostrando de forma mágica que tu pode solucionar como num passe assim de um ato de magia. E a gente gosta, e a gente curte aquilo ali, e às vezes até acredita, cai em ciladas, compra produtos que nunca vai usar. Que coisa, né? Que momento esse. Então, é um esquema sedutor, né? Que vai ampliando possibilidades. Agora foi lançado, tem o Ozempic, né? Que era usado para isso. Foi lançado outro agora que é muito superior e que promete, assim, maravilhas de diminuição de peso. Então, esses avanços aí alteram completamente os tipos de comportamento e idealizações que nós temos, né? E tem o Ozempic do pobre agora. Tem o Ozempic do pobre. O Ozempic do pobre. Eu não me lembro o nome dele, mas tem uma reportagem enorme na última Veja, em que a bagunça vai ser enorme, em todos os sentidos, né? Até um amigo meu que é um endocrinologista diz, mas é uma coisa que é fantástica, a problemática se cria porque as pessoas, ao levarem essas informações do jeito delas, se perdem no uso dessas medicações, né? Não, e outra coisa, né? Tu pega 5, 6 tipos de pó que tu nem sabe a origem, tu não sabe nem quem foi que fez, tu não sabe nada. Chega na tua casa dentro de um saquinho. E tu mistura tudo aquilo ali e acaba com a tua artrite, com a tua artrose, acaba com... Assim, ó, é tudo muito mágico. Se antigamente as pessoas eram infantis dentro da ideia da magia lá do circo, eles iam até o circo, pessoas se especializavam em fazer, né, magia daquela ali, a tradicional. Hoje nós estamos absolutamente capturados pela ideia da magia, de que tu tem uma solução super simples
Porque as pessoas que estão fazendo isso, elas estão em busca de views, porque elas vão ganhar dinheiro. Claro, eu sou influenciador. E agora tu falou nisso, eu me lembrei de uma notícia que na Índia, não, na China, estão desenvolvendo, porque quando tu perde um dente, tem uma proteína que impede o nascimento de um novo dente. Isso acontece às vezes na terceira idade, que seria a terceira dentição. E eles estão prestes a conseguir, parece que já conseguiram a medicação, que quando tu perde um dente, tu toma o remédio, nasce um dente novo. Imagina! Olha só. Vamos acabar com os banguelas, né? Acabou. Não existe. Sim. A geração dos banguelas desaparece. Mas é que essa sensação da magia é que eu me prendo mais, porque eu tô capturada, tu entende? Eu me vejo capturada. E eu me vejo assistindo aquilo ali, até às vezes antes de terminar, eu tô rindo. Eu digo, mas quem é que acredita nisso aqui, entende? Só que eu tô assistindo. Porque é uma coisa que fascina, é fascinante aquela ideia ali. Sim, é uma espécie de admirável mundo novo em que tudo é possível ser resolvido rapidamente. Uhum. E aí, responsabilidade, quer dizer, eu vou pegar um monte de saquinhos com produtos que eu não sei de onde veio, nem quem fez, nem quem manipulou, quem nada, e eu vou misturar e vou fazer é como se fosse aquela casa das bruxas, né? Aquela ideia que a gente tinha, que as bruxas manipulavam, transcendiam e conseguiam fazer, né? Aquelas poções mágicas. E isso hoje a gente vê assim com uma naturalidade incrível. Sem, claro, ter essa conotação que eu estou dando aqui, né? A possibilidade de resolver tudo de uma rapidez incrível e sem perda de tempo, né? Não, e o pior, esteve sempre ali, tu é tão burra que tu não sabe. Ainda passa essa ideia. A gente diz, mas como é que eu não sabia disso, entendeu? Ainda tem uma outra coisa que eu tenho notado, que eu fico olhando, vendo, curtindo, acreditando, me dando conta de que é uma bobagem, mas até lá eu estou acreditando. Isso aqui eu vou fazer, né? Aqui assim, mas tem um elemento nessa propaganda que é extremamente permanente e muito interessante. A frase: eles, os médicos, eles, os cientistas, eles, os políticos, eles, o que eu quiser, não querem que você saiba. Mas eu vou te contar, entendeu? Olha aonde encontra, nesse momento ele me captura, né? Porque eu passo a acreditar nele como sendo uma pessoa que está muito preocupada comigo. E tem uma verdade incontestável. Isso, eles não querem que tu saiba. Isso. E aí tu fica pensando, eles quem, mané? Né? É sempre eles alguém que tem esse nome, político, médicos, enfim, economistas e tudo mais, né? Mas é aquela história do não vai lá fora que o bicho papão vai te pegar. Exatamente. Impressionante essa ameaça e ao mesmo tempo uma solução, né? Sim. Me ouve que tu vai ganhar. Isso, e eles não querem que tu saiba. Eu acho isso fascinante, porque a gente realmente, olha que mesmo assim, eu não me considero uma pessoa simplória. Não me considero. Não vou dizer que eu sou algum gênio, mas eu para simplória não sirvo. Mas volta e meia eu me vejo praticamente saindo voando para ir lá na farmácia, no boteco da esquina, para comprar os produtos para resolver magicamente a minha pochete, entendeu? Sim, porque eu vou descobrir o que eles não deixam eu saber. Isso. Mas que coisa isso, né? É muito difícil da gente conseguir resolver isso. Porque a magia, né? Por isso que eu digo que esse lado crítico pessoal tem que ser avivado cada vez mais, né? Porque senão eu estou sempre caindo em golpes, né? Que é a base do golpe é essa, né? É a nossa crença no mágico, né? Até agora me lembrei que a primeira vez eu só sabia disso, né? Do novo golpe que esse eu vejo que estão acontecendo, mas que chegou para mim assim, por favor,
veja se esse depósito que caiu na sua conta é real. Uhum. Olha só. Quer dizer, se eu me assusto ou vou ver, eu entro numa zona perigosa, né? Mas, ao mesmo tempo, chama atenção o depósito que caiu na sua conta. E provavelmente caiu um depósitozinho pequeno que eu devo resolver, né? Se foi verdade ou não. Aí já começa o encaminhamento. Eu primeiro ganho uma coisa boa Isso. para perder tudo que eu tinha. Eu me lembro que uma vez aqui, assim, foi descoberto que um garoto do bairro estava se drogando. Isso em 1970, 80 ali. Aí era um negócio assim, fulano, tu viu? Ele é maconheiro. Ele é ser maconheiro era um negócio assim que a pessoa tava lascada, né? Tava completamente. O mundo acabou. E aí a gente ficava sabendo. E depois começou a aparecer o pó, né? Aí então, não, esse aqui ele é do pó. Ele é do pó. Era outra coisa. Como o tempo passa, né? Aí depois eu me lembro que o pessoal começaram a falar com a gente, a dizer, olha, eles te oferecem de graça primeiro. A primeira, o primeiro, a primeira dose é de graça. E é assim que eles te pegam. Porque eles te dão a primeira, a segunda, a terceira dose de graça e depois quando tu fica viciado e vicia na segunda, que tu usa já tá viciado, aí tu começa a roubar da mãe, roubar do pai, roubar de todo mundo para poder pagar. Exato. Era assim que era. E agora isso acontece na internet com uma facilidade incrível, né? Não, e outra coisa que está cada vez mais nítida são essas bets de jogo, né? Aham. R$ 5 por mês tu fica aberto a ganhar dinheiro. E aí começa a ver um depósito. Daqui a pouco tu ganha e devagarinho tu vai ficando ligado na... Viciado e endividado. Exatamente, como certas pessoas que perdem completamente a noção, né? Uhum. A primeira vez que a gente soube disso foi no ano retrasado, no ano passado, agora também já não sei, que uma menina ou um menino tinha deixado o avô, o cartão do avô, de endividado em 160 e tantos mil reais. Que o avô geralmente confia no neto ou na filha para poder cuidar das suas contas, né? E imediatamente abrir o campo para essa sedução que vem dos jogos e de outros golpes, né? Que ferem as pessoas. Uhum. O que fazer, né, Beatriz? Olha, sair correndo de vez em quando, né? Sair Não, é correndo. por isso que eu digo, vamos abrir a nossa expertise e entender cada vez mais essa complexidade que está se abrindo e que vai se abrir cada vez mais pelos recursos que se tem da comunicação, das inteligências artificiais, e que nós temos que aprender a viver nesse mundo, embora ele seja bem mais complexo do mundo que a gente veio, né? Porque se viveu mais. E o jovem pegou isso quase ao nascer, né? Pois é. E agora, debaixo das pirâmides, existe mesmo uma usina que foi deixada por uma geração, não, por uma civilização que costuma visitar o planeta Terra a cada milhares de anos. Aquilo ali eles descobriram finalmente que não se trata apenas da tumba do faraó. Pois é, eu vi isso, mas também tem notícias que são assim meio, parece que uma linha meio fake, né? Porque a hipótese ali que haveria uma torre, e aí até fala no Tesla, né? Que era aquele que descobriu a corrente contínua, brigando com o Edison, porque o Edison era corrente contínua e criava uma emaranhado de fios em Nova York, porque a corrente contínua perde força e vai no máximo a 800 mil metros do lugar onde tem a lâmpada, né? E o Tesla abriu a possibilidade de mudar o motor e aí então a corrente alternada pode se levar como hoje
distâncias fantásticas, só que é mais perigosa. E eu me lembro até de um filme que mostra um cara que era contra a corrente alternada, então ele levava um cachorro para uma jaula e passava uma corrente de 300 volts e o cachorro desmaiava. Aí ele vinha com uma corrente contínua de 1000 volts, dizendo que era equivalente à voltagem à contínua, e o cachorro morria. Então se criou uma briga incrível para te ver que são coisas que já o Tesla falava dessa capacidade de usar a energia da Terra e não ter fios, nem cabos e coisas assim. Agora veio essa história de que embaixo das pirâmides haveria uma torre de 2 quilômetros para usar a energia do planeta, hipoteticamente, então, para dinamizar ou encontrar seres extraterrenos, naves e coisas assim. Isso é uma hipótese que sabe que existe, né? Os deuses eram astronautas, aquela história toda. Sim. Mas é assim, ó, interessante isso. não, mas isso é volta e meia o tema retorna. A cada 10 anos, a cada 15 anos, tem uma nova onda de ETs, uma nova onda de informação. Mas nesse caso, é claro que o governo do Egito não vai permitir, mas isso bastaria permitir que entrasse lá no coisa e escavasse. Aí ficariam sabendo imediatamente. Porque se tem, tá ali, né? A única coisa certa que hoje que a gente sabe é que descobriram, depois de 100 anos da descoberta da múmia de Tutankhamon, uma nova múmia intacta, né? De um faraó, parece. Mas essa notícia dessa torre interna aí de 2 quilômetros, olha, é uma coisa que teria que se ver realmente, né? Porque isso fica parecido assim com aquilo que se dizia, né? O homem foi à Lua mesmo, os americanos foram à Lua ou é fake, né? Então, é umas lutas assim o tempo todo entre a mentira e a verdade, né? Mas não tem dúvida nenhuma que a gente encontra a civilização asteca, a civilização maia, e situações assim de escombros que eles datam de 20 mil, 30 mil anos atrás, construídos de uma forma que fica difícil entender com a tecnologia da época que fosse possível, mas as visões são controversas, assim, nem nada assim concreto, apenas essas coisas, né, que uns dizem que é, outros dizem que não é, e tu tá certo, então, se não é, deixa fazer mais pesquisas para ver se é, e se for, até pode ser um avanço tecnológico. Não, e uma descoberta que vai fazer um terremoto como esse do Mianmar em muitas verdades estabelecidas que a gente tem e que nos mantém prisioneiros há 2.000, 3.000 anos. E tu vê Muda que tudo. o Tesla dizia, o Tesla fazia pesquisas que depois ele se perdeu, em que a eletricidade poderia ser passada através do ar, sem precisar de postes ou fios, né? É um avanço tecnológico que parece que é possível, né, com campos eletromagnéticos, desde que tecnologicamente se façam as modificações necessárias que ele já pensava possíveis, como ele pensou. E dizem que ele viu esse motor de geração de eletricidade alternada numa visão, assim, até o filme esse mostra ele tendo a ideia e construiu baseado numa coisa quase assim visionária. E aí realmente funcionou. Aí a gente entra naquela vibe de suspeitar que a nossa capacidade, a capacidade humana, ela é muito superior àquilo que a gente consegue chegar hoje em dia. Né? Que nós teríamos a terceira visão, que a gente teria uma capacidade de visitar o futuro, de visitar o passado, quer dizer, que haveria, né, essa possibilidade, só que nós hoje estamos completamente adormecidos e de uma certa maneira quase que hipnotizados dentro de uma lógica da qual a gente não consegue sair. Porque, veja, se tu pensar bem,
assim, nos últimos 2000 anos, a repetição dos erros da humanidade beira um estágio assim, de loucura total, porque a gente comete sempre os mesmos erros, da mesma maneira, com geografia diferente, com personagens diferentes, mas o erro é o mesmo. Né? Não há muita diferença entre as batalhas que aconteceram lá do Império Romano com as batalhas que são decididas agora pelo Império da Hora. Né? Vamos pegar nos Estados Unidos, agora a gente quer como é que chama lá? A gente quer eles querem pegar o Canadá, eles querem pegar a Groenlândia. Tipo assim, não muda, né? A gente só muda cenários. É que aí entra uma outra coisa que a gente seguido fala, né? Que é uma possibilidade interna que a gente tem o bem e o mal dentro de nós mesmos. Essas mudanças, vamos dizer, pessoais, aí são mais complexas, né? Porque se eu tenho capacidades ligadas ao poder, como a gente sempre fala, e quanto mais poder eu tenho, eu posso ativar posições arcaicas minhas, que são o egoísmo, o narcisismo, a dominação, a raiva, o ódio e a onipotência, a cobiça, que são partes integrantes da nossa formação. Porque, como nós falamos no início, como eu entro no mundo para manter a minha vida, eu sou um ser que busco o quê? Alimentação e suficiente conforto para manter a minha vida. Então, eu, de certa forma, sou um invasor do mundo do outro. E se eu sou um invasor do mundo do outro, mas eu não sou egoísta, como os animais que só usam a sua capacidade para conseguir a alimentação e a estrutura de vida possível ou deslocamento possível, eu não tenho ambição, nem não sou egoísta, nem violento no invadir. Eu tento, mas o meu objetivo é se me manter vivo. A nossa consciência humana nos deu outros tipos de visão que são a base, vamos dizer, onipotente, egoísta, dominadora e querendo mais do que eu preciso. Aí nós já estamos falando de uma mudança pessoal de cada um, que é altamente pessoal e que basta, vamos dizer assim, como dizem, né? Eu digo assim, eu sou um cara que tem uma liderança, eu vou trabalhar pelo meu povo, vou fazer as coisas por ele, vou isso, vou aquilo. Quando eu ganho o poder, como é que é? Mas é aquilo que tu prometia, tudo mais, mas na vivência dele, esse poder me dá outras opções e outros tipos de interação, de egoísmo, de ódio, de coisas que vêm da minha base arcaica. Então eu deixo de ser aquele bom e passo a ser o invasor, o dominador, guerra econômica ou guerra real. E isso se repete, como tu diz, desde os inícios das populações. Então as mudanças têm que ser altamente pessoais. Então aí nós aproximamos das terapias, da visão de que o outro é tão igual a nós como nós somos dele e que deve haver empatia, respeito. Mas esses são ideais. Agora, como tu tem razão, na prática esses ideais parece que estão longe ainda, né? Claro, não, e quando começa a haver uma convergência, no sentido assim de que, olha, realmente essa ideia é boa, há que se fazer um estudo sobre quem eu sou, como é que eu sou, né, o que eu realmente quero. Quer dizer, essa coisa da introspecção para o ser humano se conhecer, porque, cara, na boa, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu já tive experiências assim que eu sei que meu limite é A, B, C ou D, tá? Mas eu não sei quem é a Beatriz realmente. Eu sei que ela é o que eu sei que ela é, mas o meu limite, eu realmente desconheço essa pessoa. Em algumas ocasiões que eu reajo diante de alguma situação, depois que passa o embrólio ali, a confusão, ou mesmo aquele momento de ternura, de tristeza, sei lá, eu fico refletindo sobre como é que eu sou desse jeito e eu não sabia. Como é que eu tive
sabe quem era aquela pessoa que estava decidindo ali, que não é o meu feijãozinho com arroz aqui, meu trivial variado. Sabe Então, quem é? Porque a gente não sabe quem a gente é. E aí, só para concluir, quando tu está começando a ter essa convergência de que realmente o caminho é esse, aparece uma história como essa das pirâmides, que pode mudar toda a história, inclusive parece que no Vaticano já estão falando que eles podem começar a mudar um pouco a história e apresentar Jesus como um ser híbrido, que seria humano e ET, filho de ET. Isso tudo é o que tá, a fofoca que está rolando na internet. Não sei se isso é verdade. Tu entende? Quando a gente está pensando nessa convergência, vem um fato externo que muda a nossa atenção completamente, aí nasce aqui de volta, a gente fica naquela posição de eu quero saber como é que foi, se foi o homem que fez as pirâmides, se foram ETs e tal. Uma coisa que não vai acrescentar nada na minha experiência, dessa experiência que eu estou tendo agora. Mas aí eu me perco de novo, eu sou capturada de novo, com a mesma historinha, agora uma historinha diferente, com personagens diferentes. Não é mais uma mulher que ficou grávida porque um anjo passou por ali, e aí o filho nasceu, sabe? Já é outra historinha e eu vou de novo. Porque dizem, né, que com a chegada, e outra fofoca da internet, que com a chegada do... como é que chama? Anticristo, eles vão lançar uma nova religião aí que vai pegar todo mundo agora nos próximos meses. Isso são as chamadas fofocas e, vamos dizer, hipóteses da internet. Teorias? Que se levanta, porque tudo isso são crenças assim que se tu vai para trás, tu vê que isso sempre houve. E com as comunicações abertas agora, tudo isso, por exemplo, o filme Conclave, o Papa no final, ele estava, não sei, eu não vi o filme ainda, mas o resumo é que ele, na realidade, tinha útero. Então ele tinha uma parte feminina e masculina. Quer dizer, mas o conclave não quer dizer que se coloque nisso. Como é que o cardeal que coordena os cardeais que vão fazer o conclave para eleger o novo Papa, numa das coisas ele diz assim, os demônios estão chegando. Olha só, ele chama os cardeais de verdadeiros demônios, por quê? Porque a maioria deles está embasado em visões dentro da igreja de alto nível de divergências, brigas e conclaves ou zonas políticas de dominação. Quer dizer, cardeais que deveriam quase ser anjos de Deus e maravilhosos, os demônios estão chegando. Quer dizer, indica que quanto mais alto for o teu poder, mais aquele ser que tu chamou de eu não conheço, aquela que tomou essa ou aquela atitude, mais nos aproxima do que nós temos de escuro e sombrio dentro de nós. A nossa sombra, né? Exatamente, quer dizer, esta é a grande, vamos dizer, é o grande trabalho de cada um de nós de cada vez nos entender melhor durante a nossa vida, porque o ideal de que um dia nós vamos viver num mundo maravilhoso, que todo mundo vai ser querido e bondoso, isso é para boi dormir, né? Sim, mas é outra fantasia que nos move. Porque em todas as civilizações essa fantasia está presente. Mas lógico, através dos deuses, da entrega para Deus. Isso. Mas vamos dizer assim, olha só a expertise, como é muito difícil chegar nisso aqui na vida real, a gente inventou o céu, né? Isso. Porque depois da morte, então... Mas por que não aqui o céu? Ah, bom, é que aqui é o demônio, aqui é o inferno. Então, aqui tudo isso é real e válido. Sim, mas eu quero isso aqui. Bom, então acredita numa crença, mas o melhor que tu tem é ficar quietinho, querido aqui, porque aí tu ganha lá. Mas tem que morrer. É inacreditável, a repetição é demais, né? No caso esse das pirâmides, por exemplo, ali dentro, pelo menos até onde, na primeira página onde dá para entrar, tá? Olhando assim, a primeira página, o que está rolando agora.
Ali eles falam sobre o mundo interno, sobre o mundo profundo, que seria o inferno. E que ali seria um portal para chegar nessa energia e mistura, mescla com aquelas mitologias lá do passado, as mais antigas, que falavam de seres que vinham do inferno e seriam os deuses, que seriam os primeiros deuses da era do Egito, né, do Egito Antigo. Então, tudo isso a gente, como é que tu, olha só, Beatriz, vamos fazer um trabalho aqui de introspecção, nós vamos fazer um trabalho de meditação, e nós vamos fazer, tá? Tu vai te reconhecer melhor, ok? Ah, tá, que saco, né? Vamos fazer então. Tá, é bom, vamos fazer. Aí tu olha do outro lado ali, tem uma proposta de conhecer essa novidade que foi descoberta agora, de que dá para identificar até mesmo o caminho que nos leva até o inferno. Mas isso é real, é científico. O que eu vou preferir fazer? Sentar e fazer a introspecção, me conhecer melhor? Ou ir fofocar para saber o que é que tem lá? O que é mais sedutor? O que me distrai mais, né? Claro! Então, mas é que os mitos sempre foram as coisas mais importantes da humanidade, né? Isso aí lembra os mitos de Agartha, de Shangri-La. Isso. Lá no Nepal, dentro das montanhas, tem a Shangri-La, que é a cidade maravilhosa, que é um outro mundo maravilhoso em que tudo é harmônico. Agartha, que é uma cidade, vamos dizer assim, a 200 ou 300 quilômetros, que no centro da Terra tem um sol, tem águas, rios, porque o diâmetro do planeta é 12 mil quilômetros, quer dizer, nós conseguimos acessar até agora, eu acho que a mina mais profunda não passa de 12 quilômetros. Então, tu imagina 6 mil quilômetros até o núcleo central da Terra. Olha que espaço. E nesse espaço, segundo essas mitologias, existem civilizações ou avançadas, zonas infernais, A zonas Terra celestiais. Oca. Quer dizer, tu pode acreditar em tudo e Tudo que sempre tu é. vai encontrar um livro que tem certeza de que isso é verdade. Isso. É a tua Comprovações. escolha, então. Não, mas aí sim, aqui nós estamos descrevendo um hospício, né? Mas é por isso que o Machado de Assis é que dizia, né? Que naquele livro dele, daqui a pouco todo mundo está no hospício. A E Casa daqui a Verde. pouco. Exatamente. Quer dizer, as crenças são as mais variadas e possíveis e as crenças que mais me deleitam e que me fazem mais feliz é a que eu mais gosto. Por isso a crítica deve ser mantida, né? Que existem Sempre. mitos, possibilidades. Até agora, esses tempos estavam falando dos xamãs, né? Xamã significa saber, são pessoas que entendem. Um dos xamãs dizia assim que o nosso mundo é permeado por N mundos juntos, né? E na física moderna agora, os cientistas sabem que nós temos 9 a 11 dimensões que estão interligadas entre nós aqui e que podem ser mundos paralelos ou mundos reais paralelos que existem, bastando mudar a estrutura físico ou a estrutura do nosso corpo. Então, quer dizer, o que os xamãs diziam é o que a física está dizendo, a física quântica hoje. Então, realmente, a complexidade do universo é imensa. Agora, eu acho assim que a gente tem que ter crítica para ver e não ficar acreditando demais em zonas míticas e ideias que, bom, mas se faz bem para mim aqui agora, mas tu não vai deixar, agora não para me criticar que eu gosto desse mito. Não, depende de ti, mas realmente tudo é possível hoje no mundo. Sim, o que não dá é para mergulhar e radicalizar. Isso, daqui a pouco eu crio uma igreja e vou com ela, porque muitos gostam do meu jeito de falar, de manipular e tudo mais, e o meu poder aumenta e já, olha, tem gente aí que está. Nós vamos agora num grupo de 40, 50 para um sítio fazer meditação transcendental
E até é possibilidade de nós fazer viagens astrais, ir para um desses mundos e de lá tirar ideias novas. E, bom, isso aí acontece o tempo todo, né, Beatriz? É distração ótima. E é interessante porque nós precisamos disso, né? Porque Mas se nós tu estamos sempre ficar. buscando uma É, crença e uma posição no mundo. Até o nosso trabalho, quer dizer, eu sou formado nisso, formado naquilo, eu quero ser isso e aquilo, que é realizar a minha crença concreta e ser aquilo que eu pretendo ser, num mundo objetivo. Quer dizer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter minha casa, eu quero ter as coisas e, se puder, eu crescer cada vez mais numa sociedade, e eu devo fazer isso. Essa é a minha crença concreta de fazer. Agora, minhas crenças mais sofisticadas, que estão ligadas à religião, à política, a mitos e a mudanças o tempo todo, como essas que surgem a todo momento, como tu diz na internet, aí depende da minha crítica de acreditar ou não, né? Ou e, esperar que as coisas sejam reais. e do quanto isso te captura facilmente, porque Uhum. é tudo uma repetição, na verdade. Eu estava vendo uma cena da novela Tieta, que está repetindo na Globo, e está repetindo durante a tarde, ali, 5 horas da tarde. Eu estava vendo uma cena onde aparece um pastor, porque a cidade é dominada pela Igreja Católica, tem o padre, tem as beatas, tudo está bem certinho, está tudo bem planificado, bem estruturado, bem definido, tá? Aí, de repente, tem aquelas pessoas que são meio esquisitas, que estão sempre com a Bíblia na mão e criticam todo mundo o tempo todo. Mas esse grupo fala-se muito pouco sobre ele. Até que, finalmente, é marcada a chegada do pastor. O pastor histriônico, de roupa branca, um terno, uma gravata, tudo branco, altamente histriônico, falando sobre Deus, que ele tem contato direto com Deus, que ele vai libertar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão endemoniadas. É assim, ó, típico, e pedindo dinheiro para todo mundo. Pega todo o dinheiro que tu tem, bota dentro desse saco aqui e me entrega, sabe? Porque tu vai ser então abençoado. E ele faz as cenas que tu vê nessas igrejas que estão fazendo sucesso hoje. Essa novela é de 1900 e nem me lembro qual é o ano, acho que é 1988, por aí, a Tieta. E aparece o pastor esse da Universal. Na verdade, assim foi que eu identifiquei, né? Que seria mais ou menos no começo de tudo isso, aparece na novela. E tem quem é que frequenta essa igreja do pastor, que tem contato direto com Deus e um monte de seguranças junto com ele, porque ele carrega muito dinheiro junto com ele. E ele tira dinheiro de todo mundo. Mas quem é que vai nos discursos dele, na chegada dele triunfal da cidade e tal? É a parte mais pobre da cidade. É incrível como na novela eles mostram isso assim de uma maneira extraordinária. Na época eu não sei como é que foi visto isso, porque eu não assisti, não vi, não me lembro. Mas assim, ó, é de uma clareza ao jeito que o autor mostra aquela mudança que está chegando, que é essa religião nova naquela época, né? E que hoje praticamente tirou o lugar da Igreja Católica e hoje tem muito mais integrantes dessas igrejas pentecostais do que tinha naquela época, né? Mas é tudo tão claro que a gente diz, mas como é que isso não aconteceu das pessoas simplesmente perceberem que ou uma coisa ou outra, o fato é que eles querem te possuir, te escravizar, te roubar, praticamente, né? Mas a pessoa busca uma idealização daquilo que é dito. Não te lembra na década de 70, eu me lembro, 70, fim da década de 60, isso é registrado. A Igreja Universal fazia um conclave no Maracanã e de lá saíam aquelas pessoas do grupo da Universal com sacos de lixo cheios de dinheiro. Uhum. Por quê? Porque era ali que o pastor, aquele maravilhoso, dizia tudo que as pessoas poderiam encontrar
seguindo este caminho, mas que precisava contribuir com alguma coisa de valor pessoal para ganhar um valor maior espiritual. E o que é o valor concreto? É sempre o dinheiro e a possibilidade de suprir aquele pastor e aquela igreja de poder suficiente para dar o que está sendo prometido. Então, as pessoas que precisam dessas crenças, elas ficam satisfeitas de dar 10% dos seus ganhos, porque 20. elas se sentem harmonizadas por aquela pessoa ou aquele ser que promete a harmonia e a paz pessoal nesse momento aqui na Terra. As religiões mais ricas hoje do mundo é a Igreja Católica, depois parece que o segundo é os Mormons, e tem, assim, trilhões de dinheiros investidos, porque muitas pessoas deixam as suas heranças para as igrejas, porque ficaram muito felizes de serem crentes durante toda a vida. Então, é uma situação de crença que me deixou bem. Por que eu não vou dar o que é bom e bem para eles, que é os meus bens? Se eu vou para o céu. É a minha crença, eu Mas é estou uma troca. satisfeito com ela. Aham. Por que vocês estão me ameaçando e querendo que eu desista? Me faz bem. Claro. Eu Não, gosto de ir lá. e o direito também. Porque assim, ó, se a pessoa quer comprar um apartamento, um terreno, e tem ali no mercado alguém que vende. E eu não me incomodo com isso. Aí chega um pastor e está oferecendo para a pessoa a vida no céu, mais possibilidade de ficar rica e tal, e a pessoa quer comprar e eu não quero deixar que ela compre. É uma interferência, né? É como se a gente não aceitasse a ideia da liberdade mesmo. Depende se a liberdade eu concordo ou não. Exatamente. Quer dizer, se a minha crença é satisfeita e eu estou tranquilo e bem disposto com a minha crença, com a minha igreja, com a minha maneira de ser, por que tu vai dizer que está errado? Para mim está certo. Então é uma liberdade de expressão que eu devo ter, posso ter e acreditar naquilo. Por que eu posso criticar? Porque, como tu disse, daqui a pouco pode ser um golpe, o cara enriquece, passa para trás, desvia dinheiro, tudo mais. Por quê? Porque nesse nível de poder, eu parece que posso tudo, porque eu tenho um poder que eu manipulo os outros que estão abaixo de mim. Isso me faz bem narcisicamente. Mas então tu é do mal? Não, olha a quantidade de gente que me segue. Então eu estou sendo bom para muitos, mas também posso ser bom para mim, né? É um mundo relativo, né, doutor Maia? Exato. É tudo relativo, que pode ser ruim para ti. Por exemplo, quando tu chega numa empresa e pega uma vaga que foi aberta ali. Aquilo ali é felicidade para ti, mas alguém foi demitido, essa pessoa está muito triste. Teve mais uma fila que queria o teu lugar e não conseguiu, quer dizer, são pessoas que. E essas pessoas vão dizer graças a Deus? Não, né? Só quem vai dizer graças a Deus fui eu, que ganhei. É tudo relativo, a felicidade é relativa, tudo é relativo. Ou Até não. agora tu lembrou, tu falou nisso, eu me lembrei que tem um caso agora de assédio sexual que apareceu 10 anos depois, eu acho que é da Band, né? De um programa da Band, não sei se tu ouviu falar que isso aconteceu há 10 anos atrás com uma mulher lá e um dos caras bem conhecidos hoje. E só surgiu agora. Mas surgiu agora por quê? Porque ela foi demitida do trabalho. Uhum. Então ela trouxe toda a ação que é abusiva, feita na época que era uma gozação. Parece que um programa que teve no ar na época, 10 anos atrás. E agora ela trouxe como um abuso que ele é o Que ela que suportou. invadiu ela, né? Mas exatamente porque agora ela perdeu o emprego 10 anos depois. Complicado, né? Bem complicado mesmo. Os nossos interesses são o tempo todo na nossa frente. Então, o outro, ele é bom na medida que não mexe com os meus interesses, né? Ou se segue os meus interesses, então é bom demais até, né? Porque acredita em mim, me acha maravilhoso e me segue.
É o Agora, não caso, por fale exemplo, mal de mim. é o caso, por exemplo, do medo que quem é, por exemplo, influenciador, a qualquer pessoa, né? Eu acho que até mesmo dentro de uma família, o medo de ser boicotada, o medo de ser cancelada, né? É um medo que a gente tem hoje, talvez até maior do que ir para o inferno. A pessoa Não, porque dependendo da pessoa, olha o que aconteceu uma vez, há um tempo atrás, uma conhecida minha disse: eu estou impressionada que as meninas que frequentam a minha casa, que são jovens, elas ficam se arrumando, se arrumando, se arrumando, arrumando cabelo, arrumando, botando perfume, botando maquiagem para fazer selfies e botar na internet. E aí, quando alguma delas ali não consegue muitas visualizações, a pessoa entra em surto, porque não consegue muitas visualizações. Agora, para gente que já veio de uma outra época, que tem um outro conceito e tal, isso é um estado de loucura. Mas para elas não, porque elas vivem dessa aceitação e desse engajamento. Se por acaso ninguém engajar, a pessoa fica muito mal, porque ela não é amada, porque ela não foi aceita, porque ela tá sendo cancelada, ela está sendo... E a pessoa meio que surta. Para nós, isso não... Quer dizer, para nós, que eu estou dizendo, baseado na minha experiência, né? Tipo assim, eu posto alguma coisa na internet, no meu Facebook, e tem 2 visualizações, entendeu? Ou às vezes não tem nenhuma. Mas a minha satisfação, ela é mais 70% da minha satisfação é o fato de eu postar, entende? A minha vontade de aparecer, ela é muito superior à vontade de saber se tem alguém vendo. Não sei se eu estou conseguindo dizer o que eu não, quero. A minha não é. vaidade vai até ali. Eu quero postar, eu quero dizer, eu quero falar. Essa aqui já me satisfaz. Ah, mas tem pouca pessoa vindo, tem pouca pessoa postando, não sei o quê. Isso aí para mim não chega. É chato, mas é tipo assim, tá. Entende? Agora, essa gurizada, se tem um cancelamento, eles surtam, eles entram em depressão, eles precisam usar remédios para sair Sim, dessa. mas aí que surge o chamado exagero no sentido do narcisismo. Quer dizer, se eu começo a ter sucesso numa coisa, eu cada vez fico mais envolvido por esse sucesso. E qualquer ameaça ao meu sucesso, à minha maneira de funcionar, que na nossa vida comum seria o ideal pessoal de nós fazer sucesso dessa forma, daquela forma, eu preciso de uma certa audiência em torno da minha família, dos meus amigos, que me dão uma estrutura de sucesso que me garante um narcisismo adequado ao meu tipo de vida. Agora, se eu transcendo esse núcleo e faço um sucesso mais amplo, que cada vez aumenta mais, eu realmente começo a ficar refém desse novo narcisismo de manter esse sucesso e crescer cada vez mais. Então, a minha vulnerabilidade aumenta na medida que eu passo a viver desse novo status narcísico, que, se ameaçado, eu posso, se eu não conseguir desfazer a ameaça, eu posso entrar em depressão, em angústia, porque eu estava vivendo nesse novo patamar que me faz bem. E no momento que me tiram essa estrutura, é como uma queda no chão. Quando Uhum. eu caio, eu posso quebrar meus ossos, né? Então, eu não posso quebrar meus ossos narcísicos. Então, se me quebrarem, até me lembrei desse famoso cantor aí, Dustin, né? Dustin Bieber. 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 Faz 3 anos que ele não entra no palco. E uma das explicações, até eu vi nessa última reportagem, é que ele viveu tão intensamente coisas ligadas a drogas sexuais e coisas parecidas, explorações de todo o tempo, que houve um colapso narcísico dele que ele resolveu parar. E as explicações são assim meio delirantes, como se ele estivesse num outro mundo. Quer dizer, quando tu passa certos limites narcísicos, tu perde o controle sobre ti mesmo, porque tu só é dependendo do que te vem de fora. Não tem mais tu, tem o que todos acham de mim. A Então, personagem. aí, se a personagem começa a ser demolida,
Quem é que tem aqui? Ninguém. Só uma morte em vida, e eu fico numa depressão absurda, né? Sim, às vezes já está até morto ali, mas está lá dentro ainda, com a personagem É, funcionando. e, tá, e tu vê que nos atores e atrizes e tudo mais, acontece seguidamente isso. A pessoa está lá em cima, daqui a pouco há um problema qualquer, simplesmente desmorona tudo, parece um terremoto de Mianmar. Tá, por exemplo, aqueles personagens do K-pop lá na Tailândia, na Coreia, volta e meia aparece um suicídio. Ah, morreu, ninguém sabe ainda do que. Tu vai saber 2 semanas depois, está confirmado que foi um suicídio. Mas pessoas bem famosas que estão ganhando muito dinheiro. Se tu for examinar, tu vai ver que houve uma queda narcísica em que quando eu tenho que voltar para mim, que seria o meu fundo de garantia pessoal, onde eu gosto de mim realmente, não existe ninguém. Então é melhor eu apagar minha consciência porque eu não resisto essa perda absoluta de sentido. Então eu me mato. Ou então eu me deprimo tanto que eu desapareço como ser e fico vivo, mas morto-vivo. Na verdade, nós somos uma Penélopezinha, né? Super frágeis. Então, é isso. Nós temos que entender, e ao se deslocar nesses assuntos, que realmente o que é mais importante é eu ter um fundo de garantia narcísico pessoal, em que, Uhum. por mais que eu expanda a minha influência lá, eu sei que a âncora e o porto seguro está dentro de mim. E que pode haver mudanças nessa visão maravilhosa de mim, que eu devo ter uma zona de segurança onde eu posso voltar, mesmo que eu tenha tido um avanço muito grande lá fora. Mas se eu boto tudo lá fora, não tem nada para voltar. Então eu fico perdido, eu me desmancho. E porque, na verdade, daqui a pouco a gente entra naquela ideia, né? Quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque de onde eu vim e para onde eu vou, eu acho que é perda de tempo. Ficar pensando de onde eu vim, eu não sei de onde eu vim. Tá, tudo bem, mas tu veio, tu tá aqui, né? Então tem que saber o que que tu é e o que que tu tá fazendo aqui. É, Agora, nem isso a gente tem tempo de fazer, porque a gente está preocupado aí com quantos anos o Bolsonaro vai pegar, a gente está preocupado em saber como é que vai pagar a conta da luz, do telefone, a gente está, entende? A gente está para fora. A gente não consegue fazer esse mergulho pessoal, a não ser lá de vez em quando que tu faz. Mas fora disso, no trivial, diário, variado, a gente está lá para fora, a gente está preocupado com alguma coisa lá fora. sim, porque o nosso mundo sempre é mais para o lado externo. Quer dizer, nós temos dois mundos externos: o mundo externo comum, normal, e o mundo externo do corpo. Eu não sei nada do meu corpo. Eu sou um ser psíquico encravado entre dois mundos. O meu corpo, que eu tento tratar o melhor possível, manter saúde e tudo mais, me cuidar quando tem algum problema, e o mundo externo, que também é uma da instabilidade incrível, que tem os outros que dependem de mim, eu dependo deles, depende de mim, e eu tenho que aprender a ter interrelações, pelo menos as melhores possíveis, para me sentir bem. Então, se eu estou encravado entre dois mundos, eu tenho que descobrir em mim, nesse lugar interno, que sou eu, a minha consciência, uma estabilidade pessoal em que eu entendo bem as posições que eu vivo, porque eu não sei de onde vim nem para onde eu vou. E eu, então, tenho que ser um pouco filosófico. Sim. Bom, se eu me entendo como ser, onde é que está a minha segurança básica maior no mundo externo? Na minha vida, na minha família, na minha profissão, no coisa. Onde é que está a minha saúde pessoal? No meu corpo. Então, eu tenho que aprender regras que são aprendidas desde o início da vida de como lidar com isso dentro de uma vida pessoal comum, ou vamos dizer, mais organizada possível. Mas, e se eu transcendo esses limites comuns da vida pessoal? Se eu começo a ter sucesso, se eu começo a ganhar dinheiro, se eu começo a ser mais capaz no mundo inteiro, se eu me aproximo do Elon Musk, se eu me aproximo disso, eu tenho que entender que cada um de nós, ao evoluir e ganhar mais, teria que ter
sempre um porto seguro interno para não ficar vinculado ao deslumbre desses avanços de que eu sou mais do que eu pensava que eu era. Ora, isso é um problema altamente pessoal, né? Mas tão deslumbrado assim, tendo o Elon Musk, pomba, é difícil eu ter um porto seguro interno, né? Que se eu perder tudo que eu tenho, eu acho que eu desapareço. Mas é a sensação que, de repente, em algumas circunstâncias, aparece com mais força, né? Quer dizer, eu vou ficar aniquilado. Aquilo que eu Isso penso que eu sou está sendo aniquilado. tem bilionários que se matam. Uhum. Por quê? Mas como? Olha, tu me dizer que eu, quando ficar bilionário, vou me matar? Pelo amor de Deus, né? Tu está me ofendendo. Mas dependendo das circunstâncias de vida que vão ficando extremamente Sim. complexas nos relacionamentos lá, Se eu sou, entender, se meu eu Deus. sou aquilo ali, né? Eu deixo de ser, daí não tem motivo nenhum para continuar por aqui, né? Então, a vida é muito interessante no sentido de poder crescer, mas as armadilhas do crescimento vão aparecendo à medida que eu cresço. Olha só o que está nos contando uma ouvinte aqui, que eu não conheço, não é costume a participação dela, tá? E ela diz que esses temas que nós estamos abordando são os temas preferidos dela para conversar com outras pessoas. Acontece que ela não tem praticamente ninguém para falar sobre isso. Quando ela conheceu o marido dela, ela conheceu num grupo de estudos da cultura indiana. E ele parecia ser uma pessoa que gostasse desse tipo de papo furado. Bem assim que ela está colocando, tá? Que não vai aparentemente levar a nada, mas que me faz um bem incrível. Eu preciso falar sobre coisas assim. Eu me sinto muito bem falando sobre coisas assim que algumas pessoas consideram papo furado. Ocorre que, passados 8 anos do meu relacionamento, o meu marido virou um bolsonarista e, além de bolsonarista, ele não quer mais saber de falar sobre esses temas. Meu casamento acabou. Essa pessoa com quem eu convivo hoje não foi a pessoa que eu conheci num clube de cultura no bairro Bonfim. É um desconhecido. Só não sei ainda como dar um violento e certeiro pé na bunda. Obrigada. Bom, pelo menos o nosso papo tem uma repercussão assim de fazer as pessoas terem insights pessoais, né? E degustarem, né? Mas realmente ela ficou encantada por uma coisa e depois levou para casa e viu que a mercadoria não era aquilo que ela ganhou. Que não era ouro, era bijuteria, né? Era uma Era bijuteria. uma bijuteria, mas olha, é muito engraçada a maneira como ela falou e já ela acabou com o assunto. Obrigada, diz ela no final, né? Mas é bem interessante isso. Tu te aproxima de uma pessoa numa determinada circunstância e aí tu cria uma imagem dela baseado naquele meio ambiente que tu conheceu, baseado naquela estrutura onde tu conheceu a pessoa, né? E aí, passado algum tempo, porque já passou aquela época do encantamento e da paixão, né? Aí, de repente, ela se dá conta, porque quem gosta de conversar sobre filosofia, quem gosta de conversar sobre esses temas, assim, que são mais profundos, transcendentes e tal, ela não tem a menor chance de conversar com uma pessoa materialista, que está ali na política de resultados, que para falar qualquer coisa tem que ter um objetivo que seja de dominação ou de ganhar dinheiro, sabe? Essas pessoas, elas ficam completamente inapropriado esse tipo de assunto. Porque. Por isso que é difícil, né? Porque quando tu faz escolhas muito íntimas, assim, por isso que a gente diz, né? Que os casamentos no início têm a linha romântica, né? Que pode durar 3 meses até 4, 5 anos. E a maioria dos casamentos depois desse tempo passa a ser o quê? A real pessoa começa a aparecer nos seus
ou nas suas maneiras de ser, que podem ser surpreendentes para mim e para aquela pessoa em relação a nesse novo encontro, né? Que realmente explica ainda a quantidade enorme de separações que existe. Por quê? Porque depois da linha romântica de fusão, do ideal da minha vida, o meu grande amor, eu encontrei a pessoa certa, a alma gêmea, eu realmente, na experiência que eu tenho de vivência, não adianta eu e tu falarmos isso quando a pessoa está apaixonada, né? Porque ela vive uma intensidade lá que é maravilhosa. Mas à medida que evolui o tempo, eu deveria ter uma linha crítica de que o outro nunca é o ideal maior meu e não deveria ser, mas deveria ser a pessoa que eu posso transformar num parceiro, numa intimidade agora mais razoável, de compreensão de mim e dele que mudou e que não é aquilo que eu imaginava. Então, essa escolha da parceria nesse segundo nível precisa ter uma capacidade maior de entendimento que o outro sempre é único e diferente de mim. E idealizar muito o que o outro é ou que foi é uma frustração muito grande. Então, realmente, eu tenho que voltar para mim mesmo, para o meu porto seguro e descobrir qual é o porto que eu vou poder aportar que também seja seguro, né? E voltar a navegar, né? Como se diz, que é o que nós estamos Sim, fazendo aqui. é verdade. Agora gostei que ela é bastante generosa em falar do papo furado, né? Me faz Não, muito e bem. realmente, para a maioria, eu e tu aqui falando, mas que papo furado desses dois aí, 1h30 se dando trabalho de furar papo. Mas que esses dois são meio loucos, né? Bom, mas durante o nosso tempo de loucura, nós somos felizes, né, Beatriz? Olha, com certeza que sim, né? Porque, na verdade, assim, essa grande curiosidade, isso aqui é fruto de uma curiosidade até insana, de conseguir entender, eu vou morrer sem conseguir, mas eu tenho essa vontade, como é que funciona a cabeça humana. A nossa cabeça, entende? A minha cabeça. Por que, que a Isso, gente é assim tão absurdo e ao mesmo tempo tão maravilhoso? esse é um trabalho árduo, mas assim, extremamente interessante, porque é toda a base filosófica do sentido de vida, né? Então vamos continuar com os papos furados, e o nome da nossa conversa agora é Papo É, Furado. mas ela foi gentil porque ela disse que ela adora esse tipo de papo furado, porque as pessoas acham, mas ela não, né? Sim, Ela ela não, ela valorizou, mas é colocou que a maioria diz assim, mas estão perdendo tempo falar em besteiras filosóficas que não levam a nada. porque a Mas gente pode olhar o ser humano sob o ponto de vista prático, ter uma casa, né? Ter comida, ter prazer ali na comida, ter prazer no sexo, ter prazer no comprar um carro, porque muita gente confunde prazer com felicidade, né? O prazer é isso, é comprar uma casa, é comprar um carro, é comprar uma roupa, é ir num restaurante comer uma boa comida, é ter uma aventura de sexo maravilhosa, quer dizer, isso é prazer. Felicidade, às vezes, está em tu ver um pássaro sentado ali, empoleirado em algum lugar, comendo um pedaço de milho. Tu olha assim e te dá aquela sensação, sabe? Que coisa linda aquilo, ou um cachorrinho brincando com uma bolinha, sei lá. Quer dizer, eu acho, né, doutor Maia, que isso é felicidade. Prazer é um bom prato de comida, prazer é um papo furado, prazer, isso aqui é prazer. E a gente tem que tentar entender onde é que está a ponte entre uma coisa e outra. Olha só, me isso, perdi na minha explicação. não, mas está certo, é uma busca, vamos dizer, filosófica de sentido, tanto de uma vida externa e uma vida interna. Quer dizer, a gente sempre volta para um autoconhecimento maior de si mesmo e a capacidade de lidar cada vez melhor comigo mesmo, né? Como tu falou há pouco, de que tem momentos que eu tenho reações que me surpreendem. E eu, então, estou sempre meio surpresa comigo mesmo numa linha de autoconhecimento, de me entender cada vez mais
e de lidar com as minhas emoções, que em determinados momentos são mais negativas enfim, danosas para mim e para o outro, e eu estou sempre disposto a entender melhor o que está acontecendo e não ficar fechado num sistema de crenças onde o outro é o mal e eu sou o bem. Bom, aí é o radicalismo, né? Que às vezes é uma alternativa. Que não é que de vez em quando a gente tem que radicalizar? Bom, aí é uma questão pessoal de ser mais radical em determinados momentos e menos. Mas nós sempre queremos lidar com a empatia e com o humor. Quando passa de certo limite, quem sabe a gente usa o humor para que a agressividade não tome conta, né? É a grande saída que, aliás, parece que nesses milhares de memes e vídeos hilários que a gente produz todos os dias é mais ou menos uma espécie de... É quase como se fosse um tipo de remédio que o brasileiro usa, né? É tirar sarro de tudo. É o que dizem alguns filósofos, até um teórico da psicanálise, que a sabedoria pessoal de cada um está ligada à empatia consigo e com o outro e à capacidade de lidar com o humor nesse conjunto empático levaria a uma sabedoria pessoal de ser capaz de ser o melhor possível feliz dentro de si mesmo num mundo mutante como o nosso, principalmente agora. Bom, por último, doutor Maia, eu sei que o senhor assistiu a novela Mania de Você, ou estava assistindo. Eu parei de assistir lá no primeiro, segundo, terceiro mês. Parei de assistir, achei muito chato. Mas fiquei lendo, né, nas páginas aí das revistas e tal, fiquei lendo. E ontem eu assisti o último capítulo. Eu não assisti ontem, não assistiu. Então a minha pergunta é agora, né? Então sábado que vem, se houver nossa conversa, eu vou lhe perguntar o que o senhor achou. Não, vamos deixar agendado então a adolescência e esse final de novela. Final de novela Mania de Você, porque eu já comentei alguma coisa aqui, mas como eu não acompanhei quase nada, o meu comentário ele está simplesmente em cima da impressão. Eu não acompanhei quase nada. Parece assim que termina com aquela história de que quem fez tudo de mal, quem fez coisas horríveis, que é o caso da Mércia, ela acaba absolvida num júri. Ela é considerada inocente no final, depois de tudo que ela fez. Quer dizer, o mal compensa. Vale a pena. A memória... Como é? Um grande bem pode ser um pequeno mal, e um pequeno mal pode ser um grande bem. Pois é. Por isso que vai ser legal conversar com o senhor sobre isso. E outra coisa que eu ia dizer, eu acho que é isso, não? Agora me perdi, mas então eu vou ver a adolescência e vamos comentar esse final. Me lembrei que o maior fracasso da Globo em novelas foi essa que não passou de 20% de audiência. Eu parei de ver lá no começo, achei muito chato. Meu saco, não tem paciência. Mas ela tem coisas interessantes então. que a gente sempre fala. Legal. Papo furado, né? Papo furado. E olha só, a Maria Helena manda aqui, uma coisa sobre a moça essa senhora que falou que não é mais o cara que ela casou, que ela quer dar um pé na bunda dele e tal, né? Ela diz assim, a Maria Helena, esse casal, ela foi muito clara ao dizer que ele não é o que ela casou. E o que será que ele, nesse momento, acha dela? Embora ela continue a mesma? Pois é. Tem dois lados sempre, né? Esse é o problema da grande moeda, né? Tem dois lados. Às vezes até três, né? Se tu olhar bem. Não, no nosso mundo começa a ter vários. Tá certo, doutor Maia. Tá bom, um abraço para todos, final de semana. Na nossa frente aí também. Obrigada. Então, eu conversei aqui, muito prazer, com o nosso mestre, Dr. Herbert Edson Maia, tá bom? Grande abraço para ele, um grande abraço para todo mundo, obrigada. Desculpa alguma coisa, viu? Foi sem intenção. E se tudo der certo, hoje é sábado, então se tudo der certo, eu passo aí o final de semana. E na segunda-feira a gente se encontra aqui
a partir das 9 horas, sempre, se tudo der certo. Não esquece do nosso financiamento coletivo. Vou fazer o apelo aqui bem no final do nosso programa. Quem sabe alguém se dá conta e faz aquele apoio para a gente por aqui. Grande beijo, bom final de semana. Fiquem em paz e até a próxima. Grande abraço.